Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de matemática desta semana terá como objeto de conhecimento medidas de comprimento. Nós vamos fazer uma retomada às medidas padrão de comprimento: milímetro, centímetro, metros e quilômetros. Vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa aula hoje com uma situação problema. Na família de sobrenome Medidas, cada um dos 7 filhos foi registrado de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Assim, o mais velho recebeu o nome de quilômetro e o mais novo foi chamado de milímetro. Ajude os irmãos a se organizar de acordo com o nascimento do mais velho até o mais novo. Vamos lá. Aqui nós vamos representar com essa escadinha os 7 irmãos. Aqui no texto, na situação problema, ele diz que o mais velho recebeu o nome de quilômetros. Então, eu vou observar aqui o mais velho, que é a barra maior, recebeu o nome de quilômetros, representado pela letra KM. Mais adiante, ele diz que o mais novo, vejam, foi chamado de milímetro. Então, o mais velho aqui, o mais novo. O mais novo recebeu o nome de milímetro, representado pelas letras MM, certo? E agora nós vamos descobrir o nome dos demais filhos. Aqui nós temos, depois do mais velho, nós temos em seguida o hectômetro, certo? O terceiro irmão é o decâmetro. O quarto é o metro, que é uma das unidades de medida que a gente mais utiliza. O quinto é o decímetro. O sexto, o centímetro, que também usamos bastante. E o mais novo, o milímetro, como nós já tínhamos visto. Vejam, nós temos agora uma escadinha das unidades de medidas, do mais velho para o mais novo. E nessa escadinha aqui, quem está no centro é o metro. Por que o metro ele está no centro? Porque o metro ela é a unidade padrão de medida, onde a gente observa ela e se guia para as demais medidas. Vejam só, tudo que eu tenho acima do metro, nós chamamos de múltiplos do metro. Tudo que eu tenho abaixo, certo? Para baixo do metro, nós chamamos de submúltiplos do metro. Então, eu tenho como múltiplo do metro o primeiro, o decâmetro, o segundo, o hectômetro e o terceiro, o quilômetro, que é a maior unidade de medida. Então, do metro para cima, nós utilizamos essas unidades de medida para medir pequenas e grandes distâncias, certo? Ou objetos maiores. Para baixo, eu tenho os submúltiplos, o decímetro, o centímetro, que a gente utiliza bastante, e o milímetro, que também utilizamos muito. Essas unidades menores, chamadas de submúltiplos do metro, são utilizadas para medir pequenas coisas, como, por exemplo, um lápis, a espessura de uma porta. Nós utilizamos, tá certo? Vamos continuar a nossa escadinha. Agora,
Quando eu subo essa escadinha, todas as vezes que eu avanço um degrau, eu vou dividir por 10. Se eu subo aqui, ó, do milímetro para o centímetro, eu vou dividir o valor por 10. Se eu subo para o centímetro, eu vou dividir por 10 e assim por diante. Nessa escadinha das unidades de medida, sempre que eu for subir, ou seja, eu preciso dividir, certo? Então, quando eu subo a escadinha do milímetro até chegar no quilômetro, eu vou dividir por 10. O contrário, nós vamos fazer quando eu vou descer a escadinha. Vou observar sempre o metro, que é a unidade de medida padrão central, é por onde eu vou me basear sempre, certo? E quando eu desço a escadinha, eu vou, ao invés de dividir, eu vou multiplicar por 10, certo? Por exemplo, eu vou do quilômetro, eu tenho 1 quilômetro aqui, vou multiplicar por 10, então vou fazer 1 de 1 quilômetro, vou colocar aqui, ó, um minutinho. Vamos fazer de conta que eu tenho aqui 1 quilômetro. 1 quilômetro, então eu vou multiplicar esse 1 por 10. 1 vezes 10 dá 10. Então, aqui eu tenho a medida do hectômetro é 10. Agora, eu vou multiplicar o próximo também por 10. Então, eu vou multiplicar o valor que está aqui no hectômetro pelo decâmetro. Se eu multiplicar 10 vezes 10, eu terei 100, certo? Então, o decâmetro tem 100 metros, porque a nossa unidade de medida padrão para a gente se basear aqui está sendo o metro, certo? Então, se eu multiplicar agora o valor do decâmetro por 10, eu vou ter, ó, 100 vezes 10, que dá 1000. Então, 1 quilômetro, certo, possui 1000 metros. Entenderam? Sempre que eu subo a escadinha, eu vou dividir. Quando eu desço a escadinha, eu vou multiplicar, sempre por 10, tá certo? Vamos continuar. Para a gente compreender melhor, eu coloquei aqui uma situação, problema bem simples. Maurício tem um carretel de fita de 15 metros. Quantos centímetros de fita tem esse carretel? Primeira coisa que eu preciso interpretar é quanto mede o carretel de fita. Nesse caso aqui, o carretel mede 15 metros. Então, aqui nós temos novamente a escadinha, certo? Ele diz metros. Então, eu vou procurar na minha escadinha onde está localizado o metro. Ele está aqui. Ele diz que tem 15 metros. Coloquei ele aqui. E ele pede para que seja transformado em centímetros. Então, se ele vai transformar em centímetros, eu não vou subir a escadinha. Eu vou descer a escadinha, certo? Até o centímetro. Porque ele diz que eu preciso transformar esses metros em centímetros. Então, vamos lá. Lembram que eu falei que cada degrau que eu desço, eu vou multiplicar por 10? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 15. Vou multiplicar
por 10. Então, 15 vezes 10, deixa eu colocar aqui, 15 metros, certo? Vezes 10. Vamos lá, a multiplicação com zero fora, repito, só tem um zero, vou repetir o zero. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 150. Então, se eu multiplico 15 por 10, eu desci um degrau, eu vou ter 150. É a mesma coisa de eu multiplicar por 10 ou eu simplesmente acrescentar um zero. Eu desci um degrau, acrescentei um zero. Agora, eu vou pegar esse resultado, 150, e vou multiplicar esse 150 também por 10. Vou fazer aqui, ó, a multiplicação novamente com o zero fora, como eu já ensinei para vocês. Conto 1, 2 zeros, repito eles aqui e vou multiplicar. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, eu desci a escadinha mais um degrau, cheguei no centímetro e tenho 1.500 centímetros. Viram? Eu multipliquei por 10 ou simplesmente eu desci mais um degrau e acrescentei mais um zero. Então, 15 metros em centímetros é a mesma coisa que 1.500 centímetros, certo? Então, o carretel de fita mede 1.500 centímetros. É só vocês lembrarem. Todas as vezes que eu desço a escadinha, certo? Eu vou multiplicar por 10. Ou cada degrau que eu descer, eu vou acrescentar um zero, como nós fizemos aqui, ó. Primeiro eu tinha 15 metros, fui para o decímetro, perdão. Fiquei com 150, acrescentei um zero, porque multipliquei por 10. Em seguida, desci mais um degrau, multiplicando esse valor por 10, 1.500. Acrescentei mais um zero. Viram como é fácil? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o quilômetro, certo? Para vocês compreenderem melhor tudo isso. Aqui eu tenho 1 quilômetro. Vou descer novamente a escadinha, como nós já vimos antes, para eu transformar esse quilômetro em metro, porque é a unidade de medida padrão que eu quero, certo? E é a partir do metro que a gente se baseia. Para cima, temos os múltiplos do metro e para baixo, os submúltiplos, certo? Então, vamos lá. Tenho 1 quilômetro. Eu vou descer um degrau. Então, se eu vou descer um degrau, eu vou multiplicar 1 por 10, que dá 10. Porque 1 vezes 10 é igual a 10. Vou descer mais um degrau, porque não é o hectômetro que me interessa. Vou descer mais um degrau. Desci mais um degrau, também vou multiplicar por 10. Então, vou pegar o resultado aqui, ó, 10 do hectômetro, e vou multiplicar por 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, o valor do decâmetro é 100 metros, mas não é isso que eu quero ainda. Vou continuar multiplicando. Vou descer mais um degrau. Desci mais um degrau, cheguei onde eu queria, em metros. Vou multiplicar o decâmetro, ó, 100 vezes 10. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1 quilômetro, gente, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Vejam, 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Viram? Como é fácil usando a escadinha, ou eu multiplico por 10, ou eu simplesmente, cada degrau que eu descer, eu vou acrescentar um zero. Viram? 1, ó, passou a ser 10, porque acrescentei 1, agora 100, que acrescentei 2, 1.000, porque acrescentei 3,
certo? Gostaram da nossa escadinha? Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Excelentes estudos para vocês!